Empiezo? Eu sou a primeira? Sim, o primeiro trabalho, então, que nós vamos abrir a nossa sessão é El Vivir Bien en Bolívia, la realidad de las mujeres aymaras entre cidade e campo. É da Cecília Colinri e do Juan Luiz Klein. Sejam bem-vindos ao nosso grupo e Cecília pode dar início, então, à sua apresentação. Eu vou marcar o tempo com 15 minutos, eu te aviso. Está bem? Ustedes podem ver bem? Muito bem, pode dar o início. E me escucha bem também? Perfeitamente. Está bem. Então, buenas tardes a todas y todos. Me llamo Cécile Collinge y estoy estudiante del doctorado en la Universidad de Quebec en Montréal. Y mi profesor se llama Juan Luis Klein y está aquí para escuchar también. Voy a hablar del vivir bien en Bolivia y de la realidad de las mujeres aymaras que viven entre ciudad y campo. En la foto se ve la ciudad de La Paz. Bolivia ocupa una extensión de un poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados y cuenta más de 11 millones de habitantes. Su capital es La Paz. En el mapa hay un círculo moreno y las mujeres que yo estudio viven en el asentamiento de La Paz y El Alto y está adentro de este círculo. Además, tienen un terreno en el campo en el departamento de La Paz y todo está adentro de este círculo también. Desde el 8 de noviembre de este año, Bolivia tiene un nuevo presidente que se llama Luis Arce, que es del Movimiento al Socialismo. Cécile, on ne voit pas ton diaporama. ¿No se puede ver mi diaporama? No. Ok. Espera, no se puede ver mi... Se ve solamente la primera foto. Solo la primera. No se movió. ¿No se movió? No. No. Espera. ¿Y ahora puede ver la segunda? Ahora sí. Nada. Sí, ahora sí, muy bien, perfecto. Ahora sí. Ok, está bien. Entonces, yo quiero decir que yo estudio las mujeres cuando estaba en la época de Evo Morales, que él estaba presidente de 2006 hasta 2019. Y entonces ustedes pueden ver el círculo moreno que está sobre el mapa y las mujeres que yo estudio viven adentro de este círculo moreno. Él es lo que se llama el Estado Plurinacional de Bolivia. Tiene dos características principales. Primeramente, la mayoría de la población es indígena. Bolivia cuenta 36 pueblos indígenas y 37 idiomas oficiales con el castellano. Los pueblos aymara y quechua son los más numerosos en población. Además, otra característica es que la mayoría de la población vive en alta altura. Se puede ver la parte como más gris en el sureste del país o el oeste del país es la parte de más de 4.000 metros de altura. La ciudad de El Alto está a más de 4.000 metros de altura y las mujeres que yo estudio tienen un terreno en el campo que está entre 1.000 y 4.000 metros de altura también. Ups. Ok, no sé qué debo hacer para cambiar mi foto. ¿Puede ver la otra foto? No. No se cambia. No se cambia todavía la foto. Entonces, Sí, se cambió. Está bien, Cecil. Está bien con las dos, con las ciudades, ¿no? Sí. Muy bien. Está bien. Entonces, entre 2006 y 2019 había un gobierno indigenista. Entonces, el gobierno Morales valoriza el modo de vida indígena que se llama el vivir bien. Pero ahora Bolivia está en la cruce de dos visiones del mundo, dos cosmovisiones completamente diferentes. Hay la occidental y la indígena. Y eso lleva a transformaciones sociales muy importantes. Primeramente, hay una urbanización intensa. Se puede ver en la foto de la mano izquierda la ciudad de La Paz. La Paz está adentro de un valle muy hondo. Entonces,
no se puede crecer. Lo que crece es la ciudad de El Alto, que está en la otra foto. Cuando construyeron el aeropuerto internacional de El Alto, hace un poco más de 50 años, El Alto contaba como 25.000 habitantes y ahora son más de 1 millón. Entonces, eso es una urbanización intensa, muy fuerte. De otro lado, ¿cómo valoriza el modo de vida indígena? Este modo de vida valora el campesinado. Entonces, ahora es como si Bolivia tiene más ciudad, más urbano y más campo, más rural, más campesinado. En 2019, el gobierno Morales adoptó una nueva constitución que tiene 2 sistemas democráticos y jurídicos, un de tipo occidental y el otro de tipo indígena. Para las mujeres, eso significa que hay igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres en el sistema occidental y complementariedad entre los sexos en el sistema indígena. He cambiado de foto, ¿se puede ver? Muy bien, está bien. Entonces, para entender un poco más lo que pasa con el sistema occidental y el vivir bien, voy a hacer una comparación entre los dos cosmovisiones, las dos civilizaciones. La civilización occidental es antropocentrista, lo que quiere decir que es centrada sobre el ser humano. Valoriza la modernidad, lo urbano, el universalismo, la razón y el individualismo. Del otro lado, el vivir bien es socio-biocentrista, o sea, centrado sobre la vida y las relaciones. Se llama el Suma Camania en Aymara y el Suma Kausai en Quechua. Y la madre tierra, que se llama el Pachamama, la Pachamama es querida, es honrada. La comunidad, que se llama el Aliu en Aymara, es la base de la sociedad. Entonces, en lo occidental, la base es el individuo, la persona, y es en el vivir bien, la base es como la comunidad. Además, en lo occidental, el espacio y el tiempo son 2 cosas diferentes, y el tiempo es lineal, es recto. Hay el pasado, el presente y el futuro. En el vivir bien, el espacio-tiempo es un todo cíclico, es cíclico como la vida. En lo occidental hay la democracia representativa y los derechos humanos son muy importantes. Además, el trabajo es visto como un castigo. En el sistema dominante ahora, el capitalismo y el neoliberalismo, eso buscan el interés y la acumulación. De otro lado, en el vivir bien, la democracia es comunitaria. Entonces, es fundada sobre los deberes, las obligaciones, las responsabilidades y los cargos administrativos que deben hacer los afiliados de la comunidad. Y trabajar es como fomentar la vida. Los valores son la solidaridad, la equidad, la responsabilidad y la reciprocidad. Entonces, las 2 civilizaciones, occidental y indígena, miran a las mujeres y a las relaciones de género de 2 puntos de vista muy diferentes. Hay la igualdad en el sistema occidental y la complementariedad en el sistema indígena. En el sistema indígena se llama el principio del chachahuarmi. Chacha quiere decir hombre y huarmi quiere decir la mujer. Y en este sistema las mujeres son las representantes de la madre tierra. Además, para ser una persona completa, para ser un adulto o una adulta, hay que ser como adentro de una pareja heterosexual. Y entonces es bien diferente de lo que está en la civilización occidental. Además, hay un fenómeno de movilidad espacial en Bolivia que hace que hay campesinos y campesinas que migran a la ciudad conservando un terreno de agricultura en su campo para alimentarse. Esas personas tienen un modo de vida híbrido. Lo que estudio son las mujeres que yo estudio, son mujeres que tienen este tipo de vida híbrido, urbano, rural y occidental indígena. Entonces, ¿cuál es mi objetivo de investigación? Es adentro de este contexto que Bolivia está a la vez en
el sistema occidental en el vivir bien indígena, las mujeres viven a la vez en la ciudad y en la comunidad, yo me pregunto, ¿cuál es el efecto de las transformaciones indígenas sobre las mujeres aymaras, urbanas, rurales, en lo que respecta a su vivencia urbana, a sus medios de subsistencia y a su empoderamiento? Mi metodología es la geografía feminista que estudia las desigualdades espaciales de género. Yo he hecho entrevistas al fin de 2018 y principio de 2019 con 16 especialistas que son diputadas, docentes, dirigentes de grupos de mujeres y trabajadoras sociales, y con 39 mujeres urbanas rurales que viven a la vez en el campo y en la ciudad. Mis preguntas estaban sobre la vivencia urbana y rural, la subsistencia, el empoderamiento de las mujeres, y también he preguntado cómo el gobierno Morales y el vivir bien transformaron las vidas de esas mujeres. Entonces, los resultados. Las mujeres migraron en el asentamiento de La Paz y el Alto para su trabajo o para el trabajo de una persona de su familia, para la escuela, para ir a la escuela para estudiar y también para aprovechar de servicios que no existen en el campo. Entonces migraron para mejorar su situación económica, que sigue siendo muy precaria. Hay que ver que en Bolivia la fuerza de trabajo trabaja sobre todo en un trabajo muy informal. En la foto de la mano izquierda se puede ver una feria en una calle en el Alto. Y la mujer que se puede ver que está sentada en el suelo es una mujer, para mí es como un trabajo, el informal del informal. No conozco esa mujer, pero adentro de las mujeres que yo he estudiado hay que hacer esta cosa. Se sientan sobre el suelo, venden unas cosas, frutas o papas, y después hacen esa cosa si necesitan dinero o para una vez por mes. No es algo de regular. Entonces, la situación es muy precaria. Las mujeres mantienen su tierra en el campo para proporcionar alimentos a la familia. Además, en el uso y costumbre indígena, si no cultivan su tierra en el campo, pueden perder el uso de la tierra. Pero mantener el vínculo con la comunidad de origen implica obligaciones y responsabilidades. Deben participar a reuniones cada mes y participar a los trabajos comunitarios, a veces asumir cargos de administración. Entonces, y se puede ver en la otra foto como una reunión así en el campo. Y además en el campo hay discriminación contra las mujeres solteras y las madres solteras. Y como hay una gran desintegración familiar en Bolivia, hay muchas madres solteras. Pero hay mejoramientos también en la vida de las mujeres. Primeramente, el reconocimiento cultural y la disminución de la discriminación contra las y los indígenas. La foto en la mano izquierda es una foto que no habría sido posible hace 20 años. Esa mujer es diputada y es adelante del Parlamento. Hace 20 años no habría sido posible una mujer indígena así vestida que sea diputada, y además así vestida no podía solamente caminar en la acera o en el frente de los edificios gubernamentales. Eso no estaba permitido, no estaba posible. Además, hay adelantos materiales, programas sociales, construcción de infraestructuras que las mujeres aprovechan de esto. Hay leyes para las mujeres. En la otra foto se puede ver la ruta de detención en casos de violencia contra las mujeres. Es la ruta de detención de la ley 348, que es muy importante para las mujeres. Otros resultados. Pero la situación económica no es la del vivir bien, es la del vivir mal desde el punto de vista de muchas mujeres. Falta el trabajo estable. Se puede ver en la foto en la mano izquierda que mujeres venden cositas así al lado de una calle muy importante en el Alto. Entonces hay gran precariedad incluso entre las profesionales.
También el gobierno ha dado dinero para construir canchas de fútbol, pero faltan los servicios de salud, según lo que dicen las mujeres. Y las canchas de fútbol son sobre todo para los hombres, no para las mujeres. Hay corrupción, hay clientelismo. Se puede ver en la foto de abajo una mujer que está en su casa en La Paz y la única fuente de agua que tiene es esa, para la cocina, para limpiar o lavarse, todo es la única fuente de agua. Para las mujeres también hay machismo, violencia, discriminación y colonialismo. En la foto de la mano izquierda se puede ver un póster, está a La Paz, atrás se puede ver un poco el teleférico, pero en este póster está escrito: pongamos fin a la violencia contra la mujer. Pero el perfil de la mujer que está allá es un perfil de una mujer occidental. No hay una mujer en La Paz que está peinado así, con el pelo así. De toda manera no tiene el pelo para estar peinado así. Entonces, eso es colonialismo. Y falta el conocimiento de las leyes y la aplicación, las leyes existentes, que son interesantes las leyes, pero no son aplicadas. En el campo la realidad es muy variable de una comunidad a otra, pero es peor en el campo que en la ciudad. Yo puedo decir que en general a las mujeres les gustan los modos de vida indígenas, pero están muy decepcionadas con el gobierno Morales. Entonces, el vivir bien, que es socio-biocéntrico, ofrece una opción al neoliberalismo actual, que es hegemónico. Pero se necesita un debate sobre las relaciones de género en el marco del vivir bien. Además, las mujeres bolivianas anhelan un verdadero vivir bien, pero lo que viven no es un verdadero vivir bien, es solamente un discurso vacío para muchas de ellas. Tienen cosas relevantes que decirnos y enseñarnos, entonces hay que escucharlas, hay que entenderlas. Además, desde un año, durante un año, había una crisis política muy fuerte, como un año perdido, entre octubre del año pasado y octubre de este año. Había un cambio de gobierno y la presidenta estaba Jeanine Áñez. Y a eso es esa crisis política muy importante que da también una crisis económica, se añadió la pandemia de COVID-19. El 18 de octubre de este año había elección y el presidente ahora es Luis Arce con su vicepresidente David Choquehuanca, que es aymara. Entonces, quizás la crisis política está acabándose, no se sabe todavía, parece que sí, pero Bolivia vive ahora una crisis multidimensional que está económica, social, sanitaria y también, como en todo el mundo, ecológica. Entonces, yo pienso que el vivir bien es una alternativa muy interesante al sistema hegemónico, solamente que se necesita la inclusión de las mujeres adentro de esta cosa. Entonces, yo quiero agradecer mucho a las mujeres bolivianas entrevistadas. Yo agradezco también al Fondo de Investigación del Quebec y a mi universidad que me han dado becas de doctorado. Y yo agradezco mucho a ustedes para su escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecil. No tuve que interromperte porque hay tiempo para más, pero vamos a usar en el debate. Me gustaría llamar a Adriano y el debate va a ser al final de las cosas, ¿sí? Está bien. Adriano Amaro de Souza vai apresentar a dimensão geohistórica do industrial nipo-oeste do Brasil. Vamos sair de Bolívia e entrar com a presença de los japoneses em Brasil. Por favor, Adriano, eu vou te interromper os 20 minutos, tá ok? Porque a gente está com tempo suficiente. Limitado. Você tem a apresentação? Tenho. Então, pode compartilhar. Será que eu vou ter que fechar alguma coisa aqui? Não, você simplesmente mexe no mouse, tem um quadradinho com uma setinha para cima. Ela aparece. Ah, tá. Fechou?
Não. Se você mexer com o mouse na parte inferior da tela, vai aparecer essa setinha, esse quadradinho. Achei. Achou? Então, agora você compartilha como qualquer outro... Em qualquer outro mouse. Trabalho, Você clica ali, vai aparecer o PowerPoint. Está com Power? Estou com PowerPoint. Isso, ele vai aparecer na tela e você clica nele. Não, está aparecendo aqui tá aparecendo a nossa tela aqui. Deixa eu ver. Carolina e Camille, vocês têm como ajudar o nosso apresentador, Adriano? Oi, Adriano, você conseguiu apertar no botão abrir bandeja de compartilhamento? Não, nem vi. Então, se você quiser... Ó, a setinha, deixa eu ver. Vai escrever abrir ela está do lado do microfone. Sim. Aí você aperta em abrir bandeja de compartilhamento e aí vai abrir uma telinha que vai aparecer PowerPoint. Pronto. Não apareceu, né? Já estamos na tua Está tela. aparecendo a sua área de trabalho. Agora você pode selecionar o PowerPoint. A bandeja. Isso, pode clicar na bandeja. E aí vai aparecer a compartilhamento da área de trabalho e compartilhamento do PowerPoint. Daí você escolhe a do PowerPoint. Não, só tá aparecendo na área de trabalho, eu também tô achando estranho. Ah, mas pode ser então na área de trabalho mesmo. Vai Daí direto você ao pode arquivo. abrir o PowerPoint na área de trabalho. Você consegue compartilhar essa área de trabalho? Mas a área de trabalho tá... Ah, eu vou ter que minimizar, tá. Já sei o que tá acontecendo, eu tenho que minimizar... Não. Aí você abre a sua área de trabalho e pode abrir o PowerPoint normal e depois dar um F5. Você consegue compartilhar a sua área de trabalho? Só tá compartilhando a área de trabalho. O outro item não tá compartilhando. Procurar, deixa eu ver aqui. Isso, aí você acha o arquivo e clica. Procurar canais, carregar no meu computador. Adriano, se você quiser, eu posso te passar meu e-mail aqui no chat. Aí você me envia a sua apresentação que eu consigo abrir aqui no meu computador. Se você achar melhor. Tá jóia, deixa eu ver aqui, tentar isso. Não, eu vou ter que te passar. Então, passe. Ok, eu vou passar meu e-mail aqui no chat, daí você me envia e eu abro aqui no meu computador, tá bom? Tá jóia. Então, enquanto isso, eu vou trocar uma ideia aqui com a Cecília. Tudo bem, Cecília? Acho que Cecília saiu da sala. ¿Me pregunta algo? Cecília? Carolina recebeu a mensagem? Eu ainda não recebi o e-mail, eu estou esperando. Tô mandando. Tá ok, assim que eu receber eu compartilho a tela aqui, tá bom? Tá bom. Vocês liberam o som de Cecília? Cecília, eu queria te perguntar quanto tempo você passou na Bolívia convivendo com as aimarás? Perdón. ¿Me pregunta algo?
Sim. Quanto tempo ha passado em Bolívia convivendo com as Aymaras? Un ruido fuerte. He llegado en noviembre de 2018 hasta marzo de 2019, pero no es mi primer viaje no estaba mi primer viaje en Bolivia, he ido muchas veces, entonces es un país que conozco bien desde casi 40 años. Sí, pero yo pregunto en tu investigación. En mi investigación... Un número elevado de preguntas, de entrevistadas. Mi investigación estaba como, yo puedo decir, un poco más de 2 meses, porque había Navidad entre los dos y entonces yo estaba al fin de 2018 y al principio de 2019. Yo he hecho en 2 veces. Sí, entonces ha sido un convivio muy intenso. Sí. Hay un ruido muy fuerte. Eu encaminhei. Escucha el ruido fuerte. Oi, Adriano, eu já recebi, já vou compartilhar aqui. Sí, ya vamos a empezar la segunda presentación, Cecilia. Después volvemos a... Gracias. Sí. Você vai passando aí, Carolina? Sim, eu vou passando aqui para você. Só está carregando o arquivo, que demora um pouquinho. Demora. Tranquilo, não. Eu não tinha usado essa plataforma do Teams. É uma coisa que a gente tem que sugerir aos organizadores, inclusive isso vale para o encontro da Ampur. Vocês devem ter todas as apresentações em PDF, vocês que estão fazendo a monitoria, porque é a única forma de garantir agilidade no processo. Tipo, hoje a gente está com poucos apresentadores. Agora, se a gente tivesse os 4, ia ser bem complicado. Est-ce que tu comprends ce qui arrive, Cécile? Non, je comprends rien du tout. Nada, Carolina? Foi, agora vamos ver se ela está conseguindo colocar. Eu não estava conseguindo colocar o arquivo. Ele já chegou aqui para mim, só que está bem pesado o arquivo, daí eu vou abrir agora. Só mais uns minutinhos. Mas tem pouca coisa, tem poucos mapas, tá estranho porque ele tá pesado.
Você não quer começar sem o PowerPoint, Adriano? Pelo menos situando o que vai ser o trabalho? Já? Posso começando, sim. Então, eu acho que é melhor, porque assim a gente garante um debatezinho no final, senão a gente vai perder um bocado de tempo. Ela conseguiu aí, não? Não, não conseguiu. Eu te recomendo a começar para a gente garantir um debate no final. Ótimo. Então, pode começar. Fale bem lentamente para aqueles que não são brasileiros entenderem. Meu nome é Adriano Amaro de Souza. Pronto, agora você já pode fazer a apresentação normal. Chegou, apresentou? Sim. Sou Adriano Amaro de Souza, né? Vou apresentar para vocês o trabalho A Dimensão Geohistórica do Industrial Nipo-Oeste aqui no Brasil. A ideia é falar sobre migração e desenvolvimento, né? Sou professor da Faculdade de Tecnologia de Itaquaquecetuba, né? FATEC de Itaquá. Terminei meu doutorado recentemente, trabalhando também sobre migração japonesa e mobilidade social e espacial. No mestrado, eu trabalhei a questão da indústria. No doutorado, eu trabalhei com os profissionais liberais. O que eu estou trazendo aqui é algumas coisas que eu analisei, que eu consegui trazer, principalmente após a característica do pós-doutorado, eu voltei e fiz uma análise sobre a questão do industrial Nipo-Oeste. A ideia é pensar, principalmente, migração e indústria, como a pergunta que é como uma mão de obra barata se torna capitalista, né? Como que o migrante trabalhador chega aqui, através da sua produção material, ele vai se tornar um produtor, vai se tornar pelo seu produto material, pelo seu produto da história do trabalho, tanto lá quanto aqui, vai se tornar uma dinâmica importante, interessante e, posteriormente, uma possibilidade de ascensão social. Foram essas as questões que me chamaram a atenção e me nortearam. Ok? Pode passar, Carolina. E aí, no caso do mestrado, foi financiado pela FAPESP, né, a pesquisa, e aí dentro do quadro teórico-metodológico, a ideia, principalmente do objetivo, era investigar a dimensão geohistórica do industrial, e aí entender a participação dele desde a trajetória de trabalho do imigrante japonês e seus descendentes até o processo de industrialização no Oeste Paulista. Aí eu pego o recorte de 1940 a 2010. Nesse período é muito interessante, principalmente, pensar no conceito de industrialização brasileira, né? Em especial, articular o início do mercado consumidor no interior de São Paulo, em especial no Oeste Paulista, o papel dos imigrantes, né? Que, de uma certa forma, com a sua produção material, iam trabalhando e vendendo, procurando, principalmente, os próprios colonos, e, posteriormente, dos colonos conseguem vender a nível regional e nacional a sua dinâmica produtiva. Normalmente, eram shoyu, eram miso, eram produtos típicos ligados à cultura japonesa. E, de um outro lado, por conta do problema da substituição de importações na década de 40, 50, 60, eles começaram a adaptar produtos, adaptar máquinas, equipamentos, trabalhando com atividades ligadas à agricultura, automóveis, tratores, máquinas, implementos agrícolas. E aí desses eu articulei com a Sasazaki, portas de janelas, que no começo era máquinas e implementos agrícolas, e trabalhei com a indústria, Jacto, como característica importante aqui para pensar e articular como uma das principais empresas hoje do metal mecânico. Mas na década de 40 e 50 eles buscaram uma adaptação local regional, uma forma de criar possibilidades de reconstruir e de ter novas peças para poder manter suas máquinas e equipamentos daquele período. Aí eu vou trabalhar o conceito de territorialização, e aí trabalha a ideia da territorialização das indústrias em si, né?
como possibilidade da cultura material se inserir naquele mercado capitalista incipiente que estava acontecendo no interior de São Paulo e posteriormente no interior do Oeste Paulista. A ideia do saber fazer do imigrante, que é um ponto importante que vem aqui, que de um certo modo eles vão trabalhar com algo que eles já haviam trabalhado no Japão. Então tem famílias que hoje trabalham com possibilidade de marmoaria, e eles trabalhavam com túmulos no Japão, e aqui eles começaram a trabalhar com mármore, trabalhar com um monte de outras coisas. Primeiro mercado deles foi um mercado ligado à questão de túmulos, posteriormente eles vão ampliando até a entrada na construção civil. Outros trabalhavam com saquê no Japão, e não tendo possibilidade de trabalhar com saquê lá, de um certo modo, eles foram razoavelmente se adaptando e chegaram aqui e trabalharam com aguardente, que era a cana-de-açúcar. Eles foram fazendo essas adaptações. A Sakura não, ela continuou produzindo o shoyu e continuou produzindo o saquê, mas houve adaptações, ideia de mudança espacial, mudança de continente. A Sakura utiliza muito mais milho do que soja na sua fermentação do shoyu. Então, o shoyu brasileiro é um shoyu mais leve e mais adocicado. Ao contrário de quem trabalha com a soja pura, é um molho mais espesso e salgado. Então, é uma característica diferenciada que esse saber fazer, ele dá uma certa continuidade e, posteriormente, isso, aqui no território brasileiro, vai se adaptar às condições desse território, do novo território. E aí, a ideia também da territorialização, das desterritorializações, das reterritorializações, que o Rafestan traz para a gente, né? Pensar principalmente como isso vai acontecer. O que eu chamo a atenção aqui é que eles são desterritorializados, de fato, do território japonês, e, posteriormente, quando chega aqui, eles se territorializam no espaço agrícola. No caso dele, é uma imigração tutelada, é uma imigração que tem como suporte o governo japonês, que alguns deles no estado de São Paulo, no Oeste Paulista, acabam, de certo modo, recebendo apoio do governo. O governo arrumou locais para morar, as primeiras propriedades, comprava necessariamente as primeiras produções. Isso foi se dando de 20, com mais força, né, no Oeste Paulista, 20, 30, até meados, início da Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, ficou difícil para o governo japonês se manter no território brasileiro, em especial porque o Brasil declara guerra ao Japão, problemas com a questão da Segunda Guerra Mundial, e acabam, de um certo modo, deixando esses trabalhadores aqui. Então, é uma cultura que, de um certo modo, é uma cultura tutelada. Então, eles nunca precisaram participar da luta pela terra, nunca fizeram parte de movimentos sociais, porque, de um certo modo, ou você tinha colônias espontâneas, que, de um certo modo, auxiliava e facilitava, que era, de uma certa forma, quase que uma embaixada nas cidades do interior paulista, auxiliava esse imigrante para que esse imigrante pudesse trabalhar, pudesse ter suas condições. Eu acho que saiu um pouquinho aí. Outro detalhe importante aí da ideia de conceitualização é chamar a atenção principalmente para a mobilidade espacial e social. Eu trago muito bem essa questão no trabalho, mostrando de onde veio, como veio, para onde foi, as suas principais inserções nos meios de trabalho, até iniciar a escolha da sua produção material. Essa escolha da sua produção material é muito importante porque ela tem a ver, necessariamente, com os aspectos ligados à característica da busca da individualização, a busca da autonomia, a busca de um trabalho além da lavoura, por ser pesada e por ser difícil de trabalhar. Outro detalhe importante aqui é o recorte espacial, de 1940 a 1910. Esse recorte temporal ele é fundamental porque, a partir de 1940, a gente consegue, por hoje, mapear como eram as indústrias anteriormente. Então, essas indústrias referentes ao estado de São Paulo são as mesmas indústrias que estavam na década de 40. Então, até, querendo ou não, questiona um pouco o movimento de concentração e desconcentração por Negri, ok? Que fala que a desconcentração industrial foi muito importante de 70,
mas antes de 70 já existia um processo de industrialização ocasionado especificamente pelo migrante e pelo trabalhador nacional, que, com seu saber fazer, com as suas dinâmicas, e nisso surgem várias especializações. Exemplo, a cidade Presidente Prudente lá é especialização em bens de consumo durável, bebidas e alimentos. A indústria hoje, que é uma cidade média, Marília, ela é no setor metal mecânico, ok? Tem uma cidade, Álvares do Machado, sementes selecionadas. Você vai ter algumas cidades e localizações muito importantes. Dentro de Marília, além do imigrante japonês, você tem o imigrante italiano, que ele se especializa em bolachas e doces, em guloseima. A partir da década de 90, quando há uma abertura econômica, essas empresas são compradas pelas empresas de capital de fora, são adquiridas a multinacionais também. Só que hoje as indústrias locais, de capital local, que se articulam localmente, de um certo modo, a gente vai ter as empresas japonesas, que no caso, a Sasazaki, e numa cidade ao lado, que é Bastos. A metodologia foi, no texto é muito mais pelo artigo, pela estruturação, a revisão bibliográfica e alguns dados da revista Exame, apontando as principais cidades e as principais indústrias, ok? E aí, durante o trabalho, eu trabalhei com a característica das entrevistas. Então, eu entrevistei os presidentes e busquei toda a dinâmica da história, da mobilidade espacial, da produção material e da mobilidade social, que foram fatores importantes para mim. E aí, ela acabou se materializando na dissertação. A dissertação chama Voo do Tsuru, o empresariado nipo-brasileiro de colônia industrial. Pode passar? Pode passar, Carolina. Nesse meio tempo, o que chama a nossa atenção aqui é que a contribuição japonesa no processo de industrialização brasileira ela é muito interessante, porque a gente consegue ver a indústria nacional, o papel do imigrante japonês ou dos seus descendentes através dessas indústrias que começaram na década de 40, em especial no Oeste Paulista, que são indústrias que começam de forma incipiente, pequena, quase que fabril artesanal, com recursos próprios, né? A partir do momento de 70, 80, que esse mercado que se inicia 40, ele começa a crescer, e aí com isso essas empresas crescem junto com o mercado interno, brasileiro e paulista. E aí eu busquei pela Ana Cláudia Dundes, pelo Paulo Mourão e pelo Randa. Dundes e Mourão são geógrafos, as teses deles, pela USP, uma pela Unesp, me favorece a mostrar como essas indústrias se articularam, mas é interessante que quando a gente fala a indústria japonesa ou de seus descendentes, logo as pessoas pensam nas grandes multinacionais de capital japonesa. Não, essas empresas entraram aqui no Brasil, primeiro na década de 50, 60, com parceria de joint venture. Aí ela vai fazer parceria com a Uzi Minas, ela vai fazer uma parceria com a SEMP, que era a Sociedade Eletrônica Empresarial Metropolitana, que era uma indústria de rádio pequena, local, mas que para adentrar o mercado brasileiro, já que era fechado por conta do período da substituição de importações e não tinha acesso, as parcerias, as pequenas parcerias que ela conseguiu foram importantes. As grandes parcerias foi com os Minas. E aí você vai ter, entre a década de 50 e 60, o capital japonês, os investimentos diretos japoneses na Uzi Minas. Posteriormente, em 70, no governo da ditadura, há uma projeção para trazer mais empresas multinacionais do setor de bens de capital e do setor de bens de consumo não durável. O que eles não conseguiram trazer entre 50 e 60, eles conseguem trazer em 70. E é em 70 que, para além das empresas americanas e alemães que já estavam no território brasileiro, começa a chegar as indústrias japonesas, né? E aí a gente chama a atenção, principalmente pelos grupos, o Grupo Mitsu, o Grupo Honda, o Mitsubishi e outros, que são grupos familiares muito importantes. E o meu foco é o bloco A, que é o primeiro bloco de articulação, que é as indústrias privadas nacionais familiares, que vão começar pelo saber fazer, pela dinâmica mais modesta. Aí, delas, o que me chama a atenção, principalmente,
são as suas características, né? Quais são os quadros que eu trago como indústria no Nipo-Oeste? Trago as indústrias de bebidas e alimentos, que fica em Presidente Prudente, principalmente pelo seu fundador Motoishi, as bebidas astecas, as bebidas tunadas e a Sakura. Então, esse grupo de 4 primeiras empresas, eles são um grupo principalmente ligado ao setor de bens de consumo não durável. E essas indústrias, a gente percebendo, elas chegam por volta de 30, 34. Não, esse grupo chega no Brasil por volta de 30. Então, alguns, em menos de 10, 15 anos, já começa a ter um trabalho próprio, já sai como arrendatário, já deixa o campo e vai fazer um trabalho ligado à questão urbana e à questão da produção material, nesse caso aqui, bebidas e alimentos, que eram forte, principalmente dessas áreas. As bebidas astecas e as bebidas Wilson trabalham muito com molho de soja, trabalha com molho de pimenta, já que não deu certo o molho de soja, porque estava faltando a soja, eles começam a se adaptar à pimenta, começam a fazer alguns condimentos e algumas outras coisas. A bebidas tunadas inicia principalmente com fazendo batidinhas e cachaça. Só que ela pega um nicho de mercado que é de refrigerante, e posteriormente ela difunde, principalmente em Minas, principalmente em Goiânia, Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, tem uma grande inserção das bebidas tunadas. E um detalhe, na década de 40, 50, 60, quando eles iniciaram, eles faziam refrigerante sem ser gasificado. Não consigo imaginar como mas acredito que seria algo a um xarope ou algo como se fosse uma groselha, né? E tinha muita aceitação no mercado, isso era interessante. Já as 4 últimas, que é na região de Marília e na cidade de Marília, chama a nossa atenção principalmente para as máquinas agrícolas Jacto, que trabalham no setor metal mecânico, com máquinas e pulverizadores. Hoje, eles têm uma produção na Indonésia, tem um grupo ligado com 5 empresas, ligado a plástico, ligado à náutica, ligado à questão da agricultura. Tem a Matsuda, que trabalha com especialização de sementes e trabalha principalmente com a questão da genética animal. A Sasazaki, que era máquinas e equipamentos até 70 para 80, e de 80 para cá, com o aumento da urbanização, etc., vendo que não existia uma padronização no mercado brasileiro de portas e janelas, eles iniciam nesse mercado de padronização de portas e janelas. E depois, na área industrial, que é a Granja e a Buta, ela faz a utilização do ovo líquido e do ovo em pó para a utilização da indústria de alimentos. Então, ela articula fazendo insumos para outras indústrias, né? Tanto no território, em Bastos, quanto aqui na região metropolitana, próxima à região metropolitana, que é Mogi das Cruzes, que articula essa área aqui de São Paulo como fator fundamental. Ok? E aí, na visão dos mapas, onde elas se localizam, né? As principais indústrias, com relação a esse espaço. Pode colocar o mapa. Aqui é a característica das indústrias. Aí no mapa, a gente chama de indústria Nipo-Oeste. Oi. Não está aparecendo. Agora apareceu? Não. O mapa? Não. Estacionou na tela. Sim, eu vejo o mapa. Eu lo vejo. Eu também vejo o mapa aqui. Agora apareceu. Eu também lo vejo. Ótimo. Aqui é a ponta do estado de São Paulo. Ok? E essa ponta oeste do estado de São Paulo, a gente tem esses municípios, Pompeia, Bastos, Álvares Machado, Marília, e esse entorno do oeste paulista, ele não participa, de uma certa forma, dos grandes processos de industrialização. É uma região muito mais agrícola e de comércio do que necessariamente um processo de industrialização. As indústrias recentes, as indústrias que estão lá, de um certo modo, as que são mais tradicionais são as indústrias que começaram na década de 40. E aí um fator importante que me chama a atenção é que a origem da indústria no Brasil tem um foco na cidade de São Paulo. E ela tem um foco a partir dos imigrantes italianos. E o que eu chamo a atenção aqui no meu trabalho e proponho é que a origem, principalmente das indústrias no oeste paulista, de um certo modo, pelos mapas dos municípios
e as unidades industriais instaladas neles têm origem, em especial, a partir da matriz das indústrias existentes hoje, pelas empresas japonesas. Porque a gente consegue identificar as empresas japonesas pelo sobrenome. Jacto, Yabuta, Matsuda, Sasazaki, indústria. A única que não utiliza o nome é a indústria de bebidas, alimentos Wilson e bebidas astecas. Por quê? Quando eles começaram na década de 40, o Brasil declara guerra ao Japão. O Brasil se alia aos Estados Unidos, faz uma associação ao grupo dos aliados, e necessariamente os imigrantes japoneses acabam sendo perseguidos, acabam sendo vistoriados, acabam sendo considerados como os inimigos. Mesma coisa, acredito, próximo do que aconteceu com os alemães. No Sul não tenho certeza como isso aconteceu, mas em São Paulo, no interior de São Paulo, eles começaram a ser mal vistos. E aí alguns que estavam iniciando a sua produção material não quiseram colocar o sobrenome da família na fábrica para não associar a fábrica a imigrante japonês. Então, quando esse mercado quando esse produto ia para o mercado, bebidas Wilson. Wilson é um nome genérico, é um nome até americano. Bebidas Azteca, que é um nome indígena, que é um nome latino-americano. Tudo isso com medo das perseguições que poderiam sofrer nesse período entre Segunda Guerra Mundial e as perseguições, porque não podia se falar o japonês, não podia se encontrar, não podia fazer reuniões, livros, literatura, tudo que está... aparelhos ligados à comunicação eram retirados das residências, para eles não se comunicarem. Então, também, o nome das empresas, historicamente, mostra, né, como que elas emergiram, surgiram, e a partir daí também chama a nossa atenção essa ideia da produção material como um fator importante para ser pensado. A partir delas, o que me chama atenção, principalmente, que eu vou colocar aqui no final, que eu vou colocar aqui como fator importante, é que nessa divisão social e territorial do trabalho, os imigrantes, de certo modo, eles já tinham saber fazer, eles já tinham experiência, mesmo que incipiente na indústria no Japão, porque a indústria no Japão também é um capitalismo industrial tardio. Mas, em alguns aspectos, em alguns casos, eles estavam um pouco à frente do nacional, de certo modo, porque essa técnica de serviço, de fazer, de utilizar, eles tinham essa técnica de adaptar produtos metal mecânico, tanto o industrial da Sasazaki, quanto o industrial ligado a máquinas agrícolas Jacto, eles tinham feito o ensino médio, e o ensino médio próximo do que a gente chama de eletromecânica no Japão. Então, eles eram para cá alfabetizados e tinham uma noção de eletromecânica. Sabiam consertar, sabiam fazer alguns consertos. Então, isso já difere necessariamente como ponto importante, como característica. Um outro detalhe que eu chamo a ideia de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, é que eu trago o conceito de território a partir de Gottman. Gottman chama a ideia de território como possibilidade de oportunidade e como possibilidade de circulação. Essas famílias circularam muito no território paulista. Foram buscando 2, 3 cidades diferentes para fazer essa produção agrícola, acumulam um pequeno capital na agricultura e, posteriormente, grande parte delas investe na sua pequena produção, e essa sua pequena produção fabril artesanal, seja no setor metal mecânico, seja no setor de bens e consumo duráveis, vai crescer junto com a dinâmica, junto com a pujança dessas cidades. E, normalmente, eles escolhem algumas cidades estratégicas, em especial o que é considerado as cidades médias hoje, porque tinham um volume de movimentação, de comércio, de capital, que favorecia a necessidade desses produtos. No caso das indústrias de bens de consumo de capital, posteriormente à década de 70 e 80, com a difusão da comida japonesa em Hollywood e na Europa, difundida posteriormente pelo cinema, há uma grande procura desse tipo de produto. Até porque, principalmente, grande parte dos galãs, dito de Hollywood, eles foram soldados
no Vietnã, foram soldados no Sudeste Asiático, no Japão, nas plataformas, até naquela questão com relação ao não avanço do comunismo no Sudeste Europeu, as tropas americanas, da OTAN, etc., se utilizando lá. Muitos americanos moraram no Sudeste Asiático entre 60 e 70. E, a partir daí, eles tiveram acesso à alimentação japonesa. E quando voltam, principalmente... Pode falar. Para ir se aproximando do final, para a gente iniciar o debate. Tá bom. E quando se aproxima quando chega na década de 80, em Hollywood, etc. e tal, eles começam a manter essa dieta até para fazer, para manutenção do corpo, uma dieta de vegetais e outras coisas como característica importante. Aí, fechando, né, essas indústrias começaram na década de 40, no ramo de alimentação e bebida, atende inicialmente no mercado local regional, posteriormente atende necessariamente o mercado nacional e, em alguns casos, como a semente selecionada Jacto, Portas de Janela, Sasazaki, a Sakura, atende o mercado internacional. Grande parte dos focos é molhos, granja avícola, fiação de seda, bebidas, ferramentas, etc. E grande parte também, cada cidade acaba se especializando numa coisa. E aí os grandes focos, Marília, questão principalmente metal mecânica, Presidente Prudente, a questão de bebidas e molho, Álvares Machado, sementes selecionadas, Pompeia, equipamentos agrícolas, e Bastos, a questão da granja e do ovo em pó. Então, me encerra a minha apresentação, as minhas referências bibliográficas, e agradeço e desculpa aqui me atrapalhar aqui nas questões de informática, de internet aqui. Tudo bem, Adriano. Eu é que agradeço a tua apresentação. A gente vai ter meia hora de debate agora, um pouquinho mais até. Então, vai dar para vocês retomarem, entrarem em detalhes. Eu teria algumas perguntas a fazer, mas hoje eu vou dar prioridade a outras pessoas das salas e as perguntas entre vocês antes de passar para as minhas. Está aberto o debate. Eu tenho pessoas que não estão apresentando trabalho, que estão presentes na sala. Quero saber se tem perguntas a fazer, por favor. Cecília, alguma pergunta? O Adriano, alguma pergunta a Cecília? No, el sonido no es muy bueno, no escucho muy bien, pero... Eu estou perguntando se você e Juan têm alguma pergunta a Adriano. E também perguntei a ele se ele tem alguma pergunta a vocês. Sem perguntas, então eu vou passar as minhas perguntas. Ótimo. Tá bem. Então, os dois trabalhos apresentados, Adriana, eu vou portunholar um pouco a coisa. Pode ser, tranquilo. Os dois trabalhos apresentados são muito distintos, são duas abordagens muito específicas, pero hay cuestiones que se pueden dialogar entre sí. Con eso yo empiezo con las preguntas a Cecília, que son las siguientes. Cecília, você esteve em um convívio muito largo em Bolívia com as mulheres e incluso ha vivido em um momento já pós-Evo Morales. Me gostaria de saber as características de las mujeres bolivianas, fundamentalmente las aymaras, como se han cambiado em aqueles segmentos da sociedade que han ascendido durante o governo de Evo Morales. E eu tomo como exemplo o Alto, todos os cambios que passou por la región del Alto, los cambios urbanísticos, arquitectónicos,
que expresan una nueva clase media en Bolivia. ¿Cómo se comporta la mujer boliviana? Perdón, no escucho porque hay un ruido muy fuerte, no escucho, hay un ruido muy fuerte, es como un eco y un ruido muy fuerte. Eu creio que há micrófonos ligados. Vamos desativar os micrófonos. Sí, por favor. No ruido ahora. Sin ruido. Está bien ahora. Muy bien. Entonces, yo preguntaba cómo están las mujeres hoy día en Bolivia después de la ascensión social de los aymarás, fundamentalmente, en los gobiernos de Evo Morales. Todos los cambios que promovieron en la ciudad, principalmente en el Alto, cambios arquitectónicos, urbanísticos, lo que isso ha passado en la relación de las familias, en la posición de las mujeres, como eso se da hoy día en Bolivia. Como a usted se parece a eso? Essa é uma primeira indagação. Hubo empoderamento de las mujeres de la clase média boliviana actual? ¿Sí? La otra cuestión, ahí sí, con las mujeres más del pueblo, ¿sí? Las indígenas más del campo, del rural. ¿Cómo las parejas, cómo las familias entienden, comprenden y admiten el trabajo de las mujeres, las salidas para el trabajo en las calles? ¿Cómo eso es percebido, es sentido por las familias, por el pareja? Y como no se trata de un trabajo continuo, ¿cómo se dan esas salidas? Aquí son las dos cuestiones. A Adriano ahora, y después devuelvo la palabra. Adriano. Volta, Adriano. Cadê Adriano? Cecília, eu passo a resposta a você, então. Empece tu comentário, Cecília, por favor. Depois eu pergunto a Adriano. Ok, está bien. Entonces, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Está bien. Entonces, primeramente, había un cambio en la sociedad y que en la época de Evo Morales. Y yo he visitado Bolivia, he ido a Bolivia muchas veces desde casi 40 años. Y el cambio por las mujeres no es solamente del gobierno, es de la sociedad, ¿no? Es como se puede ver en la calle, en las calles se pueden ver, porque las mujeres antes, las mujeres indígenas, las señoras de polleras, caminaban así, con la espalda así, y ahora son así. Cuando yo digo ahora, es no ahora mismo, es como cuando estaba hace más de un año, ¿no? Porque ahora todavía no sé exactamente, pero pienso que estaban así y así como un año, 2 años, estaban muy orgullosas y con razón, ¿no? Y entonces han tenido no puedo decir un poder, pero tienen un espacio en la ciudad que no tenían antes. Y las mujeres que yo he entrevistadas, hay que tenían de 24 años hasta 68. Entonces, claro que de 24 años de edad o 68 no han vivido la misma cosa, no han visto las mismas cosas. Pero es que de esta cosa de poder caminar en la ciudad vestida de su pollera, vestida de su manta, con su aguayo, de poder ir a todos los lugares, de ver que hay diputadas de pollera, de ver que hay profesionales de pollera, de ver eso es un cambio muy, muy, muy importante. Pero
como me han dicho muchas de ellas, no es el Evo Morales que ha hecho eso, son los grupos de mujeres que han construido estas cosas sobre décadas, ¿no? No es un caso pero lo que ha hecho el gobierno Morales es de poner leyes que impiden la discriminación por la étnica, la discriminación étnica. Entonces, eso ha cambiado mucho. No sé si he contestado a la primera pregunta con Y la segunda es que yo voy a hacer un poco más antes. Yo he hecho primeramente hace algunos años una maestría sobre la vida de las campesinas en Bolivia y cómo las campesinas contribuyeron o contribuyen ahora, contribuyeron a la seguridad y soberanía alimentaria de su región, en la misma región, en el altiplano. Entonces, yo he visto también campesinas, como ellas vivían. Entonces, ahora yo quería ver esas campesinas cuando vienen en la ciudad, cómo se ve el cambio. De esta manera también yo en mi doctorado, yo he entrevistado mujeres de 24 a 68 años y adentro de este grupo de mujeres hay que son más libres y más que han estudiado, hay que han estudiado a la universidad y hay que no saben escribir, solamente saben escribir su nombre, son analfabetas, ¿se dice? Sí. Entonces, claro que viven cosas diferentes. Como hay dentro de las mujeres que yo he visto, hay que tienen un trabajo, no solamente vender en la calle. Venden en la calle cuando lo que producen en su campo, cuando necesitan. Por ejemplo, si necesitan comprar cosas a los chicos, a sus hijos, o si necesitan para un medicamento, o a veces si tienen demás, si tienen los demás, no necesitan todo, entonces a este momento pueden vender. Yo puedo decir que como la pareja puede ver la situación del trabajo de las mujeres depende mucho de cada pareja. Primeramente, hay muchas mujeres que son solas, hay madres solteras, hay mujeres solteras, hay que son en parejas, pero depende de la pareja. Hay por quien la pareja acepta muy bien y otra porque hay que viven cosas correctas, otras que viven cosas con violencia o no solamente física, pero psicológica. Entonces, eso depende de cada pareja, yo puedo decir. Pero las mujeres que yo he entrevistado, sobre 39, hay 28 que tienen un trabajo, no solamente un trabajo formal, hay unas que tienen trabajos formales, por ejemplo, trabajan por la ciudad o por una empresa, pero la mayoría son venden en la calle cosas, no solamente cositas que producen, pero como pueden vender ropa o cosas así, o son artesanías y muchas trabajan como trabajadora empleada de casa o trabajadora doméstica para limpiar la casa o para casas de otras personas o para limpiar oficinas o cosas así, ¿no? Entonces hay de diferentes, sí, y hay mujeres que su esposo trabajan también, entonces eso ayuda, pero viven una gran precariedad, yo puedo decir, y además es que para la mayor parte de esas mujeres viven con muchas personas de su familia, no solamente la familia nuclear, que es la pareja y hijos, si hay hijos, solamente que pueden vivir con un tío, una hermana, los padres o los hermanos. Entonces, porque sobre todo las mujeres solteras
no están capaces de vivir sola sin la ayuda económica o sin la ayuda temporal de su familia para criar a sus hijos. Sí, muy bien. Una última cuestión puede ser, en tus entrevistas, usted ha oído hablar de los migrantes bolivianos que vienen a Brasil? Sí. ¿Es común en la región que usted ha trabajado? ¿Y qué te parece cómo ellos entienden eso? Okay. Sí, hay no muchas, pero hay unas mujeres que yo he entrevistado que tienen hermano o esposo que ha ido o que está en Brasil. Hay en Argentina y en Brasil, son los dos países más. Y pienso que para ellas es como una necesidad, pero no les gustan. Lo que les gustaría es que pueden trabajar en su país. Entonces, en Argentina pienso que es un poco más fácil por el idioma, pero en Brasil es como, y hay yo me acuerdo de una mujer que ha ido cuando estaba joven a Brasil y pensaba que estaba como, va a volver rica, ¿no? Pero no estaba así, ¿no? Entonces se ha vuelto en Bolivia y es como, puedo decir que no es lo que quieren, es como una obligación, pero yo puedo decir que para muchas de ellas, cuando eso ocurre, hay dos cosas, dos tipos de cosas. Primeramente, la persona que se va a Brasil es como si se corta de su familia de origen o puede ayudar con el dinero que gana, que sea Brasil, Argentina o España, pero es que dos tipos, pero no es una maravilla para esas personas, yo puedo decir, pero necesitan. Es la única salida para muchos. Yo estuve en Cochabamba y Santa Cruz, y la presencia de familias con migrantes en Brasil era muy grande. Y un cambio muy grande de la cultura, incluso, en Santa Cruz. Una hibridez cultural muy grande. Hay ciudades muy cerca de Santa Cruz que son como que brasileiras, porque hay un cambio, una movilidad muy grande. Cecília, mucho gusto por tu trabajo, gracias por tus respuestas, contestaciones. Me gustaría ahora de hacer las preguntas a Adriano. ¿Está presente ahora, Adriano? Muchas gracias. ¿Qué pasa com Adriano? Estou aqui. Muito bem. Então, voltemos a falar português devagar para que eles ouçam. Adriano, eu li o teu trabalho, eu conheço a região, já morei em Prudente, quer dizer, conheço bem a região. Me diz uma coisa, o que sobrou do japonês nesse industrial nipo que você descreveu? O que sobrou do Japão neles? Porque a impressão que eu tenho é que eles se tornaram agora capitalistas normais, né? Produzindo, mas já sem nenhum vínculo hoje com o Japão. Sim. E nem uma presença do produto japonês no que eles estão produzindo, correto? Então, para onde foi a identidade de origem região? Nesses casos que você estudou. E a segunda pergunta, que eu queria, inclusive, fazer um link com a apresentação da Cecília, é o seguinte: eu também conheço muito bem como se dá o patriarcado e a presença da mulher na família japonesa. Tá? Eu queria saber se, entre os industriais que você conheceu, entrevistou e estudou nessa região, se existiam algumas mulheres presentes, ou se a mulher continua andando atrás e não sentando à mesa nas famílias japonesas do oeste do Brasil e do norte do Paraná. Ótimo, boas perguntas.
No caso aqui, porque eu entrevistei em 2008 e 2009 quem eram os industriais, quem estava na frente da presidência da indústria, e a partir deles eu fui montando como era, né? E deles não sobrou nada, né? Você pega o da Jacto, ele é um imigrante japonês, ele tem aqueles traços, a característica de japonês todo. Esse mais velho, o pai e a família tem até questões importantes, assim, do modo de ser, de se comportar, de falar baixo, etc. e tal. Então, alguns de 60, 70, 80 anos, a gente consegue nisso perceber. Agora, existe uma outra questão, que é a questão de classe, que às vezes eu acho muito mais que identidade, né? Porque quando eles se reúnem com as entidades de classe. Eles não se reúnem na Associação Japonesa. Porque quando eu faço uma pergunta para eles, né? O senhor participa em que ala, em que departamento o senhor participa? Aí 2, 3 falam, não participo, eu financio a associação. Então, e aí, olhando, entrando nos jornais, na imprensa, o dono da Sasazaki, ele foi presidente da Associação Metal Mecânica, já articulou, ele é da liderança, é do Conselho Administrativo dos Construtores do Brasil. Então, mesmo estando ali em Marília, naquela localidade, as redes dele não é aquele local, não é aquele espaço, não é os imigrantes japoneses. A rede dele é dos altos capitalistas do Brasil. Então, essa é uma característica... Só para eu entender, as associações japonesas são o quê? Filantrópicas? Qual é a finalidade delas? Então, ela nasceu pelo governo japonês em si. Então, tem uma base aqui quem administra é uma base aqui junto do Museu do Japão, junto que eles chamam os Shibus, né? Como se fosse um centro de tradição gaúcha. Eles se reúnem e a ideia, principalmente, é que não ocorresse a imigração de retorno. Então, o Japão tem problema de limites no seu território. A inserção deles aqui foi uma estratégia geopolítica, necessariamente, de mover aquela população, aquele excedente populacional, e também aqui comprar a produção desses japoneses. Então, eles colocam empresas de colonização no oeste paulista e no norte do Paraná, como características importantes. E nessa articulação, para que não ocorra imigração de retorno, por isso que a gente fala que ela é tutelada, eles, de um certo modo, financiam as pequenas produções agrícolas, compram as pequenas, assenta essa população. E Marília, a Brascote, que foi uma empresa, ela assentou a população. Já Presidente Prudente, e Álvares Machado, que é do lado, que tem um cemitério japonês, né, único no Brasil, etc. e tal, ele, de um certo modo, é uma colônia espontânea. Mas essa colônia espontânea, de um certo modo, tem articulações com o governo japonês. O governo japonês comprava essas pequenas produções. Posteriormente, essa empresa de colonização ela virou um banco, Banco Noroeste, Banco América do Sul. Você tinha toda uma rede de suporte, que posteriormente também facilitou alguns imigrantes que, de fato, possa ter sido explorado como trabalhador rural. Isso a gente pode falar que são os migrantes que chegaram no início do século, 908, 910, 915. Posteriormente a isso, eles como chegavam já no fim de 30 e início, a política brasileira de aceitação foi até 1926, até próxima à crise de 29. Porque depois da crise de 29, eles chegaram depois da crise de 29. O Brasil, o setor agrário do Oeste Paulista já estava com um certo colapso. Se não fosse esse suporte das redes em si, ela é super importante. Agora, uma pergunta, quem mantém essas redes hoje? São a classe média. A classe média, professores, trabalhadores rurais, comerciantes, que querem ainda manter esse padrão, esse prestígio da associação, como coisas importantes aqui. E aí a identidade em si, a identidade está ligada à cultura mesmo, o produto,
culinária. E hoje, no Oeste Paulista, surgiram várias festas, né? Tem o Sushi Fest, tem o Japão Fest, então tem várias festas, a festa do ovo em Bastos e tal. Em Bastos, olha como que é interessante a relação da tecnologia com os japoneses. Mesmo tendo dificuldade, o Brasil processa substituição de importações, sem incentivo à pesquisa e tecnologia, eles, de uma certa forma, criaram a granja. Da granja, eles tentaram se adaptar ao ovo líquido, do ovo líquido ao ovo em pó. Então, há uma tentativa de agregar valor sempre nesses produtos deles, né? Mas a identidade deles, elas são totalmente brasileiras hoje. Poucos participam, então você tem um número limitado de pessoas que são da comunidade, que é da comunidade japonesa. Então, também, a comunidade japonesa tem um problema de questão de política, né? Eles elegiam vereadores, eles tinham uma ala, estão muito forte, e hoje já não é tão forte, mas já não tem tanta presença. Aí, quando eu fui falar com um pequeno industrial, um cara que tinha uma confecção, a preocupação era que eles não tinham mais participação na política. Eles não tinham, e aí que eu comecei a entender, falei, por que esse cara está falando de vereador? Nós não temos representantes da comunidade, nós não temos um representante do comércio, porque quando eles saíram de 50 para 60, naquele período do êxodo rural, eles acompanharam também essa movimentação com relação a essas questões. Então, esse fator aqui é muito bacana, muito importante. Agora, para falar das mulheres e entrar no patriarcado, eu tenho 2 focos. Eu tenho o foco da minha tese, que foram sobre a mobilidade educacional, né? Como escolher uma mulher, porque a mulher para o japonês é ser educada para ser dona de casa. E como dar uma mobilidade para ela vir estudar sozinha em São Paulo, etc. Então já era um problema, que foi superado a partir de 70. Mas eu acho que com os industriais eles são mais... nenhuma das mulheres, a princípio, foram praticamente trabalhar na empresa. Nem trabalhar. Só trabalharam na empresa quando ela era muito pequena, muito artesanal, 40, 50, que você necessitava de fato da mão de obra. Posteriormente, elas foram estudar e ser dona de casa. Mas o estudar era muito, muito relativo. O estudar era para ser professor, o estudar era para ser outra coisa. Não era para ser uma administradora, uma contadora que ia tomar a frente dos negócios. Não, isso é coisa para o homem. Então, era um fato assim, bem complicado. E da empresa, o único que me falou, porque eles também não falam, eu perguntei em várias entrevistas, e as mulheres continuam? As mulheres trabalharam? Não, a minha irmã casou e o cunhado, que é japonês, trabalha aqui na fábrica. Olha que muito... Então, eu achei mais tradicionais os industriais do que os profissionais liberais, os engenheiros, os advogados, os médicos, porque tem muita médica formada que entrou na universidade em 50, 60, 70, que eu consegui entrevistar em Presidente Prudente. Tem muitas lá, mas a princípio eu tinha que perguntar pro marido se eu poderia entrevistá-la. E é uma aceitação delas de uma certa forma. Eu achei aquilo bizarro, porque eu tentei falar direto com elas, elas não me aceitaram. Elas falaram, não, eu não posso, eu não falo, eu tenho vergonha, eu sou tímida, etc. e tal. Aí eu fui na associação e perguntei, né, para o presidente da associação da Alto Sorocabana, e existe Alto Sorocabana nessa regionalização para eles, e aí ele falou, não, você tem que pedir para o marido dela, não é assim que você vai fazer a sua entrevista. Eu falei, tá bom. O marido também é médico, aí eu fui entrevistar, eu perguntei para o marido se ele poderia participar da entrevista. Depois que eu terminei a entrevista com ele, o que cedeu, perguntei, eu posso entrevistar posso entrevistar a sua esposa, já que vocês dividem o mesmo consultório? Ela não tem um consultório separado do marido também, é no mesmo consultório, no mesmo espaço, trabalham no mesmo hospital. Então, esse patriarcado, de um certo modo, é muito forte. Agora, o grupo que já rompe um pouco, que é pós-86, que já é uma mudança, porque é para a pesquisa até o fim de 80, né, na tese, porque o Brasil já não é um espaço de mobilidade social para os imigrantes japoneses, já não é um território de oportunidade, né? O território de oportunidade volta a ser o Japão, com as indústrias subcontratadas, com os empregos desqualificados e que muita gente com alta qualificação volta a trabalhar lá. Então, esse movimento
esse movimento do Decaseg desestrutura essa origem aqui, e aquele movimento do japonês também é porque ele fez uma leitura muito rápida. Ele tinha uma pequena propriedade rural, e essa leitura rápida que ele fez, que a pequena propriedade, que ele não ia ganhar dinheiro com a pequena propriedade, e que a quantidade de filhos que eles tinham com a pequena propriedade, eles tinham que fazer uma mudança. E aí também teve o papel da associação. A associação articulava que os Isseis e os Nikkeis, que são a primeira geração e a segunda geração, tinham que auxiliar os filhos para que os filhos se tornassem profissionais liberais, levasse o nome da família e levasse o nome da comunidade, porque é o seguinte, não adiantava ser um profissional agrônomo, um engenheiro agrônomo. Tinha que ser um advogado, uma pessoa influente na sociedade. Tinha que ser um médico, uma pessoa influente na sociedade no interior. Então, na tese, eu acompanhei esse movimento de influência. E aqui a gente vê o patriarcado forte ainda, né? Porque se você não pedir para falar, as três pessoas que eu entrevistei 16, e foram muito difíceis. E as 3 pessoas que eu entrevistei, que foram mulheres, eu tive que pedir para o marido. Pois é, você vê que não tem muita diferença entre a população feminina indígena da Bolívia e a comunidade nipônica brasileira. Mas eles já romperam isso. Sim, claro. Tem a tradição, exemplo, o filho mais velho não faz o que ele quer, o filho mais velho segue, ele herda a herança e herda também toda a carga dos antepassados. E como eu falei, no começo não tinha dinheiro para todo mundo, tinha um filho escolhido. E a mulher nunca era escolhida para estudar. Só a partir de 70 para 80 que a família tem um capital que pode educar todos os filhos, que a mulher entra como possibilidade de estudar. Para algumas famílias, porque o estudo era na USP, São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Curitiba, público. Agora, se a família fosse mais tradicional, não deixaria a mulher fazer essa mobilidade para o estudo. Quer dizer, o que mudou também foi isso, foi o acesso tanto no interior de São Paulo quanto no norte do Paraná, né? A educação e tudo mais. Também, e deixa, Cecília, eu pergunto se você tem alguma questão a fazer, Adriano? Se ela entendeu. Cecília? Sim? Repito, pergunta a usted si hay alguna indagación a Adriano de tu parte. No, discúlpame porque no entiendo bastante. No, es suficiente. Yo que nos hablábamos ahora aquí. No entiendo suficiente el portugués, entonces es difícil de... Yo he preguntado a Adriano acerca de las mujeres japonesas, si han ocupado una posición de destaque en la sociedad, en la actividad económica, dentro da empresa, de investigación. Pero la respuesta es muy similar. La conclusión que llegamos es que las mujeres bolivianas y las mujeres brasileñas de origen nipónica hasta mucho poco tiempo se igualaban en un estadio de patriarcado, de submisión y de no lograr una emancipación y un empoderamiento. Con las japonesas hubo muy recientemente eso. Yo creo que está cambiando la situación. Yo debo decir algo, es que en Bolivia las leyes favorecen a las mujeres. Además, es que en el gobierno de Morales, la mitad de las diputadas estaban mujeres. Entonces, pienso que estaba el segundo país en el mundo donde había tantas mujeres en el Parlamento. Sí. Solamente que para muchas de esas mujeres no estaban bastante preparadas para asumir este tipo de cargo. Entonces me dicen que estaba como un adorno. Las mujeres me dicen, hay muchas diputadas, pero son adornos. Y el gobierno, el partido, al poder, le utilizan como le instrumentalizan, no sé si se dice, como
Entonces dicen, sí, hay en la imagen dice que las mujeres tienen el poder, no todo el poder, pero están en el poder, pero en la realidad no estaban tanto. Solamente que la población boliviana es muy politizada. No sé exactamente lo que pasa en otros países de América del Sur, pero son muy politizadas, son bien organizadas en grupos de mujeres y eso ayuda mucho. Yo debo decir también que entre las mujeres que tienen 60 años ahora y las otras que tienen 20 años, claro que hay una situación muy diferente. Y las jóvenes una cosa que ha cambiado mucho es que toda la población estudia mucho más, se va a la escuela. Hace como 30 años había muchas personas en Bolivia que no sabían ni escribir, ni leer, ni nada, porque los chicos no estaban en la escuela, pero ahora no es el caso. Y he entrevistado mujeres que no estaban capaces de escribir, pero que han luchado mucho para que sus hijos acaban su bachiller o que salen bachiller. Entonces, eso es una cosa que está cambiando. Entonces, pienso que dentro de 20 o 30 años va a cambiar muchísimo. Y las mujeres luchan mucho. Solamente que el patriarcado, el machismo sigue siendo muy fuerte. Sí. Muy bien. De fato, Cecília. Eu acho interessante essa questão das mulheres, que difere um pouco das suas, é que as mulheres aqui no Brasil, de japonesas, industriais, ou até as profissionais liberais aqui, elas não estão numa condição social, estão numa condição social privilegiada. Então, estando numa condição social privilegiada, dentro do machismo, dentro de um patriarcado, algumas se encaixaram, de um certo modo. Não porque elas querem, não porque elas... Há uma certa resistência, sim. Mas o domínio do homem é muito forte. E o domínio do homem através do japonês. Até pouco tempo, até virada de 80, eram os pais japoneses que escolhiam com quem as filhas casariam, né? Então, os casamentos eram arranjados, era uma coisa assim absurda. E, de fato, grande parte deles, e por conta do movimento japonês, e por querer se fazer uma separação extrema com a sociedade brasileira, que eles chamam de caboclo, ou de gaijin. Gaijin é quem não é japonês, né? Dentro do Brasil, quem não é japonês, eles chamam de gaijin. E quem é analfabeto ou natural, negros, mestiços, mamelucos, eles têm uma diferenciação. E no Brasil é muito interessante, quando no Brasil tem um IBGE, que faz o censo demográfico. E quando você coloca lá o elemento, se falar, muita gente se considera como branco, né? E até os japoneses se consideram como branco no Brasil, é um absurdo, porque foi uma pergunta que eu fiz aos meus profissionais liberais, eu não fiz para os industriais, mas para os profissionais liberais eu perguntei, o senhor qual é a sua etnia? O senhor é branco? Aqui fala, mestiços fala pardo no Brasil, né? Pardo, amarelo, que são as classificações antropológicas, né? E ele se considerava um branco, ficava assim, estarrecido, né? Porque a etnia normal é amarela. Só que aqui no Brasil, eles têm um papel de branco, eles têm uma dinâmica conservadora, política de branco, e a sociedade brasileira, de um certo modo, favoreceu, porque aqui no Brasil o único elemento que não poderia ter ascensão social era o negro. Fora o negro, sírio-libanês teve ascensão social, japonês teve ascensão social, a sua produção material foi dinamizada. Agora, o índio e o negro eram barrados aqui. Então, e de uma certa forma, essa ascensão social
Não foi uma ascensão social de questionar esse movimento. Foi uma ascensão social de se adaptar a este movimento. Os japoneses dos Estados Unidos não têm essa facilidade como eles tiveram aqui no Brasil. Não porque foi fácil. Porque nos Estados Unidos, a seleção natural para se entrar na universidade é por entrevistas e por currículo. Chega um currículo de um japonês ou de um branco, de uma classe, representa... Não, o japonês fica para depois, entra um branco de determinada classe. Aqui no Brasil, como é um sistema vestibular francês, não sei se é como é no Canadá, é por melhores. Então, eles descobriram isso, que eles já tinham uma questão de uma identificação com os estudos e com os valores culturais do Japão, eles conseguiram isso. Quem está conseguindo isso muito no Brasil agora, além dos japoneses, são os filhos de chineses e filhos de coreanos, né? Se a gente pegar a principal universidade brasileira, quem passa nos principais cursos, a quantidade de chineses e de filhos de coreanos é muito grande. Estão passando até mais que os filhos de japoneses. Por quê? Porque já se adaptou o Brasil, já não tem toda essa história e trajetória de imigrante que tem que sofrer, tem que ralar, tem que estudar, etc. e tal. Porque a disputa é muito grande. Mas assim... Vamos ter que encerrar o debate. Não entendi. Vamos ter que encerrar o debate. 5h30 eu tenho que entregar a sala. Adriano e Cecília, eu fiquei muito feliz em poder falar portunhol. Cecília, eu estou muito gratificada em poder ter um tempo adicional para nossa conversa, nosso debate nesta sala de hoje. Ha sido muy gratificante, las contribuciones de los dos trabajos presentados son muy relevantes y las similaridades que se encuentran son muy grandes. Adriano ahora hablaba de los negros, ¿sí? Y yo me lembré de un trabajo muy rico sobre Bolivia, de la región de los Yungas, sobre los quilombolas, los negros en Bolivia. É um tema riquíssimo que vamos reservar para o próximo encontro. E estão invitados, Larry, a de seguir com o grupo de migrações. Adriano, muito obrigado. Eu agradeço, Rosa. Rosa, você é da onde mesmo? Sim, diga. Você é da onde? Eu sou do IPEA, Brasília, moro em Curitiba. Ah, ótimo. Não, eu sou de Presidente Prudente, mas moro em São Paulo já há um bom tempo. E o grupo de imigrantes aqui na cidade de São Paulo é... Temos, inclusive bolivianos. Bolivianos. É bem interessante. Cecília, agradeço, Cecília. Adorei conhecer o trabalho de você. Trabalho com relação ao povo boliviano, as mulheres trabalhadoras. Muito bom. Parabéns. Cecília, ¿quieres decir tu adiós, Cecília? Sí, muchas gracias y obrigada, la única palabra que conozco en portugués. En portugués. Muchas gracias, estaba un placer y muchas gracias, Rosa, para coordinar toda esta cosa y de este debate y para las preguntas y muchas gracias a los dos. Entonces, yo mando un beso de norte con la nieve y todo. Nosotros con calor, muy caliente. Muito quente hoje. Cecília, muito gusto conhecer-te, graças, e estão todos invitados a seguir as atividades de Larry. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.